Olá, meu nome é Silas, bem-vindo ao meu canal e vamos começar o nosso primeiro projeto de um jogo online multiplayer baseado em física, onde vamos colocar diversos conceitos e técnicas em prática. Vamos ver um breve planejamento do que vamos fazer, então mergulhamos no código. Vamos lá. Abrimos aqui a nossa prancheta, vamos fazer um planejamento bem simples. Então, o nosso joguinho vai ser online, multiplayer, como eu já falei, mas vai ser baseado em pelo menos 3 características. A primeira característica é o seguinte, é que ele vai ser formado por 2 times, então vão ser partidas de 2 times, certo? 2 times competindo entre si. E esses 2 times vão ser compostos por 1 a 10 integrantes, ou seja, vão ser partidas de 1 contra 1 ou 10 contra 10, ok? O ponto 2 é que cada partida terá um tempo limite, certo? Então terá um tempo, esse tempo será de aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Depois vamos pensar direitinho sobre isso, mas a princípio serão partidas que vão durar entre 10 e 15 minutos. O terceiro ponto é o seguinte, é que cada jogador vai poder jogar com uma categoria de veículo diferente. Então, o jogo terão categorias de veículos. Categorias. Então, terão os veículos mais rápidos, mais lentos, mais bem armados, menos armados, com características que outros não têm. Cada um terá a sua própria estratégia. Então, isso vai tornar o jogo mais interessante. Então, vamos rever o que nós fizemos. Primeiro, vão ser 2 times, então cada partida terá 2 times competindo. Podem ocorrer várias partidas em simultâneo, mas cada uma com 2 times. Então, nesse ponto aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter que gerenciar essas partidas, quando elas começam, quando elas terminam, quem pode entrar, quem não pode entrar. Depois que a partida inicia, ninguém pode entrar mais, certo? E vão ter filas de espera e vão ter montagem de times, desmontagem, por exemplo, se um time for sendo montado e quando acabar o tempo de espera você tem um time que tem mais gente que o outro, alguém vai ser cortado para poder os 2 times entrarem com o mesmo tamanho, e aquele que foi cortado tem que voltar para a fila de espera com alguma prioridade para entrar na próxima partida que vai ser montada depois, certo? Então tem que ter esse gerenciamento. O tempo também, quando acabar o tempo, quem ganhou, quem perdeu, como vamos saber quem ganhou e perdeu, quais são os critérios que vamos adotar. Então isso aí também nós vamos fazer. E as categorias, como é que elas vão funcionar? Quais são as características de cada um? E como os jogadores vão poder adquirir ou pular de uma categoria para outra. Então isso aí também vai ser feito. Tem, obviamente, outros pontos interessantes a serem tratados, mas esses aqui são os principais. E a parte técnica, como é que ela vai ser? Vamos começar do básico, do mais básico possível, certo? Não vamos precisar instalar nada, vamos começar configurando o Canvas com uma simples página HTML. E à medida que formos avançando, vamos introduzindo novas técnicas e até que o jogo vai começar a tomar forma. Algumas coisas eu ainda nem sei como é que vou fazer, então eu vou estudando junto com vocês e eu espero que no mínimo no final tenhamos alguma coisa divertida para brincar. É certo que vamos aprender muita coisa e esse é o objetivo principal, é botar em prática os conceitos que já sabemos e aprender novos conceitos e sempre ir avançando nos nossos estudos. Então agora é a hora do código, vamos direto ao código agora. Então vamos começar o nosso projeto. A primeira coisa que vamos fazer vai ser criar o nosso arquivo index.html. Criamos aqui e vamos adicionar um HTML básico. HTML aqui. Vamos apenas fazer algumas alterações. pt_br. E aqui vamos colocar um título provisório. Game. Pronto. Aqui no body nós vamos adicionar os 2 elementos que vamos usar. Que vai ser o Canvas e o script. Isso. Aqui. Agora no Canvas nós vamos adicionar um ID.
para poder referenciar ele mais tarde no script, que vai ser game canvas, ok? Agora um estilo, style, porque precisamos ver o que está acontecendo, senão vai ficar só a tela toda branca e não vamos ver nada. Então vamos colocar uma cor de fundo, uma background color, uma cor mais escura aqui, e apenas um tamanho fixo, certo? Então width vai ser igual a 500 pixels e height também 500 pixels. Então um canvas quadrado de 500 por 500 pixels. Vamos ver como é que está ficando. Eu vou fechar isso daqui, abrir aqui o meu Chrome, eu vou chamar o meu arquivo aqui e vou abrir aqui, pronto. Aqui está o nosso canvas. Então deu certo. Vamos então fazer um desenho, criar uma figura aqui. Então a primeira coisa que temos que fazer vai ser chamar o nosso canvas, certo? Constant canvas vai ser igual a document, ponto, get element by id aqui, e vamos chamar o canvas game canvas, certo? O mesmo nome que está ali pelo id. Agora o desenho ele não é feito no canvas, certo? Ele é feito em um contexto de desenho, tá? É como se tivesse um quadro, mas você não faz o desenho na borda dele, né? Você faz o desenho na área que está designada. É mais ou menos isso. Nós temos o canvas, mas você vai desenhar na área que é designada, que vai ser um contexto, tá? Então, constant context vai ser igual a canvas.get context. E agora 2D, vai ser um contexto 2D. Como assim? Vamos fazer desenhos em duas dimensões. Já temos o canvas, já temos o contexto. Agora vamos fazer um desenho. Vamos fazer um círculo só para ver se funciona. Context. Arc vem de arco, ok? Esse círculo vai ficar na posição 100 por 100, tá? Então aqui é a posição em x, y. Lembrando que o x é horizontal e o y é a vertical. O x, o zero começa na esquerda e vai para a direita, aumenta para a direita. E o y começa em 0 na parte superior e aumenta para baixo, tá? Então, é o contrário dos gráficos cartesianos que vimos na escola, onde o zero do gráfico é na posição inferior esquerda. Aqui é o contrário, o zero do gráfico vai ficar na posição superior esquerda, tá? Então o eixo y, o zero do y é na parte superior e aumenta para baixo, ok? Então o nosso arco vai ter um raio também de 100 pixels, certo? E vai começar no ângulo 0 até, vamos fazer um círculo completo. Lembrando que aqui é em radianos, tá? Não é em graus, ok? É em radianos. Então um círculo completo em radianos é 2π, né? Π é constante π. Então vamos colocar 2 vezes, vamos colocar o valor mais exato, math.p, certo? Aqui é constante π. E ainda não está pronto. Por quê? Embora esteja tudo correto, nós não vamos conseguir ver nada, porque esse arco não vai ter nenhuma cor de fundo e nem vai ter também nenhuma borda para poder visualizar. Então ele meio que está invisível. Então vamos torná-lo visível. Context. Eu vou criar aqui uma borda stroke. Agora sim ele deve aparecer. Vamos recarregar nossa página para ver o que aconteceu. Olha aqui o nosso círculo, certo? Nosso círculo perfeito. Só para vocês verem como a gente pode fazer um arco, eu vou tirar esse 2 aqui e vocês vão ver que nós teremos agora meio círculo. Eu vou recarregar a página, olha aqui, meio círculo começa no ângulo 0 radianos e vai até no ângulo π radianos, certo? Se eu colocar aqui um 2, por exemplo, 2 radianos, ele vai ser menor ainda, tá? Então vamos deixar como estava antes, um círculo completo, e vamos agora fazer o seguinte, vamos tirar essa borda, já que nós já sabemos que funciona, e vamos colocar uma cor, vamos preencher com uma cor mais vibrante, uma cor que dê um contraste para podermos visualizar. Então, fill de preenchimento, fill, style vai ser igual a, vou botar aqui uma cor mais avermelhada, e vamos agora aplicar essa cor, context, ponto, fill, ok, tá tudo certo. Vamos lá, vou carregar a página, aqui está o nosso círculo.
já vimos que funciona. Vamos agora trabalhar na apresentação. Vamos remover primeiro essa borda, lembrando que o nosso jogo ele vai ser feito em, vamos dizer assim, full screen. Ele vai ocupar toda a nossa área branca aqui. Ele vai ter também que ser responsivo. Vamos tirar essa borda, que vai ser aqui no Body, Style. Vamos zerar o nosso estilo do Body. Padding igual a 0. E margem também como 0. Assim nós resolvemos essa parte superior. Nós resolvemos isso aqui. E vamos agora preencher toda a nossa tela com o nosso canvas. Para isso, nós precisamos primeiro do tamanho da tela. Então, vamos obter o tamanho da nossa tela. Então, constante width vai ser igual a window.inner width, ok? E constante height aqui vai ser igual a window.inner aqui, exatamente, inner height. Temos a largura, ok? E a altura. Vamos agora aplicar isso no CSS. Canvas.style, estilo do CSS, .width, window não, width, ok? Que vai ser igual a width. Só que lembrando que o CSS é uma string. Então nós temos que acrescentar no final o sufixo px de pixels. Mas vamos só concatenar px, ok? E agora vamos fazer o mesmo para a altura. Canvas.style.height vai ser igual a height mais mesma coisa px. Isso aqui já deve funcionar. Vamos ver como é que está ficando. Olha aqui. Ocupei a tela inteira, mas tem um probleminha ainda. Tem uma borda aqui embaixo. Então vamos resolver isso agora aqui no CSS do Canvas. Eu vou colocar aqui display block. Acho que já deve resolver. Vamos ver. Ok, olha só como ficou. Bem melhor, tá? Temos a tela inteira para trabalhar. Mas tem um problema agora. Vamos resolver esse problema aqui, ó. O nosso círculo ficou esticado. Por que ele ficou esticado? Então, nós aumentamos o canvas. Lembra que o nosso canvas era quadrado de 500 por 500 pixels? E o que nós fizemos foi apenas esticar ele para caber na tela inteira. Então, o nosso canvas, que ainda está com o mesmo tamanho de pixels 500 por 500, ele foi esticado para caber em toda a tela. Então o canvas aumentou, só que o contexto de desenho ele também aumentou para poder encaixar no canvas que ficou maior. Então como é que nós resolvemos isso? Nós resolvemos isso tornando o contexto do mesmo tamanho do canvas, certo? Lembrando que o canvas e o contexto são coisas diferentes. Eu posso aumentar o canvas pelo CSS, pelo estilo, mas o contexto é outra coisa. Eu posso trabalhar com o contexto de forma independente. Então, nesse caso, para resolver, o nosso contexto precisa ter o mesmo tamanho do canvas. E para fazer isso, nós vamos aplicar. Nós já temos aqui a altura e a largura, vamos apenas aplicar isso ao nosso contexto. Canvas é no canvas também, só que ao invés de colocar no estilo, vamos colocar diretamente em width. E aqui nós aplicamos ao contexto, tá? Igual a width, ok? E o mesmo com height. Aqui vai ser igual a height. Pronto. Já deve funcionar. Vamos ver se ficou interessante. Olha só, funcionou, tá? Agora a proporção tanto do contexto como do canvas são iguais e óbvio o tamanho também. Mas ainda tem um probleminha. Veja que do jeito que está aqui, até que funciona. Mas se você abrir esse desenho em uma tela de uma alta densidade de pixels, tá? Ela vai ficar borrada. Por que ela vai ficar borrada? Porque nós pegamos o tamanho da tela, né? Certo? Em pixels. Na verdade, aqui nós obtemos o tamanho da tela. E aí nós esticamos, aumentamos o canvas para ocupar a tela inteira. O problema é o seguinte.
que o mesmo tamanho que nós aplicamos ao canvas, nós também aplicamos ao contexto, certo? Então o contexto também ficou do tamanho do canvas, só que ele vai ficar borrado. Por que ele vai ficar borrado? Porque se você tem uma tela, por exemplo, que tem 2, 3 vezes mais pixels por polegada do que uma tela comum, então o único pixel lógico, certo? Ou seja, o único pixel do nosso CSS vai ocupar mais de um pixel físico da tela. Como no caso que nós vimos agora há pouco. Lembra que nosso desenho ficou esticado? Nós tínhamos um pixel de 500. Lembra? Ainda está aqui, ó. Se você lembra que o nosso canvas era de 500 por 500 pixels, então um pixels do CSS acabou ficando esticado e ocupando mais de um pixel físico, o pixel de fato da telinha. Então, mais de um pixel da tela precisou ascender para poder representar um único pixel do CSS. Isso acabou tornando o desenho distorcido, mas aqui, como a proporção é igual, ele não vai distorcer o desenho, é o contrário. Na verdade não é o contrário, né? Ele vai deixar o desenho meio que borrado, vai ficar um borrão, vai ficar feio. Então nós vamos ter que organizar isso, nós vamos ter que resolver essa questão da resolução da tela, certo? Então essa questão não está resolvida. E para isso nós precisamos saber qual é a resolução da tela do cliente. Resolução eu digo a densidade de pixels da tela do jogador. Então vamos obter isso. Constante DPR vem de Device Pixel Radio, certo? E nós vamos obter da seguinte forma: window.device pixel radio, certo? O que é isso aqui? Então, dispositivo, device, pixel e razão. Pelo que eu estou vendo, pelo que eu sei, né, a razão é uma divisão. Então, vai ser a quantidade de pixels físicos mesmo, a luzinha lá na sua tela, dividido pela quantidade de pixels lógicos, ou seja, a quantidade de pixels do CSS que está disponível. Ok? Então, normalmente em telas comuns esse valor é 1, mas se você tem uma tela com uma densidade maior, isso vai mudar, tá? Você vai ter mais pixels físicos do que pixels lógicos. E aí, nesse caso, a imagem vai ficar borrada mesmo. Aqui, vamos só colocar aqui uma precaução, caso dê algum erro aqui, certo? Por acaso algum navegador não suporte essa propriedade. Então, nós vamos retornar o valor padrão, que é 1. Tá? Aí não tem o que fazer mesmo, né? Se não funciona, vamos devolver apenas o valor padrão, que é 1, ok? Pronto, agora, o que a gente faz com isso, né? Nós vamos aplicar isso, não é no estilo CSS, porque o estilo CSS já está resolvido. Não importa a densidade de pixel da tela, o CSS vai, de qualquer maneira, ocupar a tela inteira. Então isso aqui está resolvido. O que nós temos que resolver vai ser a resolução do contexto do desenho. Essa é a parte aqui onde nós fazemos o desenho, que ela acaba ficando borrada. Então nós vamos multiplicar pelo DPR, certo? E aí, se a gente tem uma tela com o dobro de pixels do que uma tela normal, o nosso tamanho do canvas também vai ficar com o dobro de pixels, certo? Do que uma tela normal. E aí nós resolvemos essa questão da falta de qualidade. Mas só uma questão aqui importante, nós vamos ter que arredondar, porque lembra que DPR aqui pode ser um número quebrado, tá? Como eu falei, normalmente ele é 1, mas pode vir 2, 3, 1.5, né? Dependendo da tela do usuário. Então, aqui vai ser um número quebrado. E nós vamos aplicar isso ao pixels. Então, você não tem meio pixel, né? Você não tem 0.5 pixels. E isso aí vai acabar fazendo com que crie artefatos na tela, né? A tela vai ficar meio tremida, pode ser que crie algumas coisas que são indesejáveis. Então nós temos que arredondar. Então vamos arredondar para baixo. Math.floor. Arredondar para baixo. Aqui, o mesmo aqui embaixo, ok? Pronto. Essa parte já está resolvida. Só que tem um problema. Por mais que a gente tenha resolvido a questão da qualidade da imagem, ou seja, a imagem não vai mais ficar borrada quando você abre uma tela de uma super qualidade, não é? Quando você
tem o dobro de pixels, o que acontece com a imagem? Você tem o dobro de pixels para o mesmo tamanho, ok? E você tem uma imagem de 100 por 100 pixels. E se você dobra a quantidade de pixels, aquele 100 por 100 vai ficar menorzinho. Então, o que acontece é que o nosso desenho, ou o nosso joguinho, ou o que tiver na tela, vai ficar menor, certo? Então, a gente não quer isso. Então, para compensar, certo? Para compensar a quantidade maior de pixels para fazer um desenho, nós vamos também dar um zoom, vamos dar um zoom no nosso contexto para que o desenho também aumente na mesma proporção. Ou seja, nós vamos acrescentar ao desenho uma qualidade, certo? E ao mesmo tempo dar um zoom, aumentar ele, mantendo a qualidade. Então a qualidade será mantida. Então nós vamos resolver dois problemas. Primeiro, a imagem pequenininha, quando a tela tem uma alta resolução, a imagem fica pequena. E vamos agora aumentar a imagem para que ela fique no tamanho padrão em todas as telas, certo? Mantendo a qualidade. Para isso, nós vamos aplicar uma escala no contexto. Então, context.scale aqui, e vamos aplicar a mesma proporção tanto no eixo Y quanto no eixo X, dpr, dpr. Pronto. Aqui já resolveu praticamente todos esses problemas de visualização. Vamos dar um refresh na página, ver se não quebrou nada. Até porque não vai mudar nada, não vai alterar nada no nosso desenho, certo? Até porque a minha tela não mudou. Se eu abrisse esse desenho em uma tela com a densidade de pixels maior, eu poderia ver alguma diferença. Mas nesse caso, como nós já resolvemos isso, o previsto é que a imagem seja igual, certo? Tendo uma qualidade maior, mas pelo menos do mesmo tamanho. Então aqui já foi resolvido, ok? Ainda tem algumas coisas para fazer, mas vai ficar para o próximo vídeo. Esse arquivo é um arquivo básico, ok? É um base, porque a partir dele nós vamos fazer diversos joguinhos, tá? E também algumas refatorações, certo? Então, lembrando que nós queríamos que ele ficasse responsivo, mas ele não está de fato responsivo, porque se eu aumentar aqui a tela, ó, aqui minha tela, eu vou aumentar, olha aqui, ele não está responsivo. Eu vou ter que recarregar a página para poder que ele ocupe a tela inteira. Deixa eu voltar aqui à posição original. Aqui é a posição original. E eu tenho que recarregar a página para que ele fique a tela inteira. Então, no próximo vídeo nós vamos resolver isso para que ele fique de fato responsivo. E outras coisas, vamos separar os arquivos direitinho, vamos organizar o nosso código em pastas, em scripts, e vamos avançando devagar até que tenhamos nosso jogo funcional e completo. Então, nos vemos no próximo vídeo e até logo.